A gravação, o Joaquim vai se apresentar, a gravação começa a acontecer a partir de agora, porque a gente vai ver a possibilidade de depois deixar, compartilhar com algumas pessoas ou não, mas, na verdade, para a gravação, só vai estar saindo os oradores, tá? Então, vocês não se preocupem. Então, um prazer enorme estar aqui. Eu sou professora do Borinamic, coordenadora do Borinamic Brasil, e estou aqui feliz da possibilidade de estar reencontrando ex-alunos, colegas da minha turma, né? E meu nome é Andréa Miranda, vou passar a palavra para o Joaquim ele se apresentar e a gente começar fazendo uma introdução sobre o que é que vai acontecer hoje. Então, vai lá, Joaquim. Alô, boa noite a todos. Eu sou Joaquim Dessone, também sou terapeuta corporal e professor aqui do Biodynamic. Prazer em receber vocês aqui. Quero avisar que eu não estou vendo todo mundo, mas agora vi o Rafael. Oi, Rafael. Que bom que você apareceu. Então, vai aparecendo só umas pessoinhas aqui na lateral, mas é um prazer e vamos aqui hoje apresentar essa estrutura da necessidade precoce, ou da necessidade como toda precoce e a tardia, e vamos lá, daqui a pouquinho vai começar a passar aí os slides e a gente vai apresentando essa estrutura. Prazer ter vocês aqui. Isso. Então, complementando a minha apresentação, eu também sou psicoterapeuta corporal e realmente cheguei no Borinamic, né, nos últimos vários anos e me especializei nessa área, que é uma abordagem de psicoterapia corporal. E dentro do que a gente vai estar falando hoje, a gente vai estar falando de uma das estruturas dessa abordagem, né? Então, o Borinamic trabalha com 7 estruturas de caráter ao longo do desenvolvimento, né, que vai do nascimento aos 12 anos. Então, é uma abordagem completamente voltada para o desenvolvimento. E cada uma dessas estruturas ela vai estar acontecendo, vai estar sendo desenvolvida, né, em diferentes faixas desse largo desenvolvimento, né, desse período de desenvolvimento infantil até a pré-adolescência. E aí é interessante a gente falar aqui que dentro dessas 7 estruturas de caráter, a gente vai ter sempre uma possibilidade de cada uma dessas estruturas que vão sendo desenvolvidas, né, à medida que a criança vai crescendo, a possibilidade de ser precoce ou tardio. Né? Então, o que seria uma estrutura de caráter dentre as 7 precoce? É aquela onde a criança desenvolve defesas específicas em relação a alguma situação de ameaça que ela vive, repetidas vezes, naquele período, né, de vida onde ele tem um tema central, tema esse que é universal, né? Então, cada uma das estruturas vai ter temas específicos que são universais. Então, se essa experiência ela acontece, né, no início dessa fase, ela vai estar desenvolvendo essas defesas específicas, mas num tom precoce, que tem como predominância a desistência. Se ela, né, vive essa experiência na segunda metade, a gente pode falar de uma forma genérica isso, daquela fase, ela vai estar desenvolvendo defesas dentro daquela estrutura tardia, que, ao contrário da desistência, a predominância vai ser a rigidez. Então, isso é uma informação bem básica para que a gente possa entender, né, quando a gente hoje conversar sobre a estrutura da necessidade, que é a segunda estrutura, a gente viu no mês passado, a gente conversou um pouco aqui sobre a estrutura da existência, precoce e tardia, e hoje a gente está indo para a segunda estrutura. Vai conversar um pouco, falar algumas coisas muito resumidas, né, sobre essa estrutura, mas sobre essas duas perspectivas, precoce e tardio. É importante lembrar, né, André, que essa fase da necessidade ela vai de 1 mês a 1 ano e meio, né? Assim, e essas estruturas, né, de caráter, que são em 7, né, no geral, a primeira que já foi apresentada por você, que foi a existência, agora vai ser a necessidade,
né? E, posteriormente, vai ter mais uma ou duas outras que vamos apresentar, né? Que vai ser a Cristina, não é isso, André? A próxima É, é só em setembro. A gente ainda vai né? ter a Sim. semana de Biodynamic no final de agosto, e em setembro a gente vai ter a próxima estrutura, e em outubro a próxima. Então, a ideia é a gente fazer uma pequena apresentação, né, resumida sobre cada uma das estruturas. As perguntas são super bem-vindas, pode ser pelo chat, quem quiser levantar a mãozinha pode levantar, e a gente vai tentando aqui acompanhar o que vai acontecendo e fazendo desse encontro um encontro dinâmico, vivo, tá? À medida que a gente vai interagindo também. Então, para aquecer, para já colocar a gente dentro do tema, né, eu vou colocar duas frases para ver se vocês se identificam, e se essas frases têm a ver com vocês, né, com cada um, com o funcionamento, ou não, né, mas se é algo conhecido. Então, a primeira na verdade, são duas perguntas, né? Você tem necessidade de perceber o que você precisa? Facilidade. Facilidade de perceber o que você Você precisa. tem facilidade de Isso. perceber o que você precisa? Obrigada. Né? Então, assim, de cada um ver, checar, isso é fácil para mim, né? Ou não? Né? E de pedir sem rodeios o que você necessita. Isso é uma coisa fácil, né? Cada um poder olhar para dentro, e assim, quando eu vou pedir uma coisa, será que eu fico cheio de rodeios, cheio de dedos, tal? Ou não, eu sou direto, eu sou objetivo, eu peço, né? E se eu não conseguir, eu sigo adiante, né? Ou não, o contrário. Quando eu não sou atendida, eu fico ali enganchada naquela situação, e por isso é super difícil para mim pedir aquilo que eu preciso, né? Então, às vezes, a gente não tem. Engraçado, gente, interessante a gente pensar que, para o Biodynamic, nós todos, né, temos, na verdade, todas as estruturas, as 7 estruturas. Algumas mais desequilibradamente, outras de uma forma mais equilibrada, e a gente segue a vida sem ficar preso àquele tema, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente tem esse tema dentro da gente. Alguns vai ter muita facilidade de lidar com isso. Eu tenho total. Algumas pessoas podem falar: eu tenho muita facilidade de perceber o que eu preciso, eu peço de uma forma objetiva, não fico, né, apegado ao não que possa vir. Se vem o não, eu sigo adiante, peço a outra pessoa. Ok. Então, você está com a estrutura da necessidade super equilibrada. Beleza. Outros não. Então, é interessante a gente entender, né, que a gente vai ter todas as estruturas, algumas delas mais equilibradas, funcionando de uma forma mais equilibrada, e outras a gente vai ter uma tendência, e a gente fala no Biodynamic, num dia difícil, numa situação de estresse, a gente vai ter uma tendência a ter uma resposta, a utilizar mecanismos mais dessa estrutura mais precoce ou mais tardia, que é o que a gente vai ver hoje. E é importante ressaltar também, né, André, que essa estrutura mais equilibrada significa que ela passou por essa fase de desenvolvimento sendo mais preenchida nas suas necessidades, né? É como se ela tivesse assim, um bom encontro com o cuidador, né? Então, é importante ressaltar isso. Pode seguir. Né? Perfeito. Né? E aí a gente vai, então, para uma segunda situação que é bem característica dessa estrutura. Um restaurante com amigos, diante do cardápio. Você geralmente pergunta à pessoa do lado: o que é que você vai pedir? Essa pegou alguns, estou vendo. Tem gente que está rindo e tal. É muito comum, né? É muito comum. Se não a gente próprio, né? A gente tem essa experiência. O fulano, né? O que você vai pedir hoje? Né? Então, esse comportamento tão comum fala, né, denuncia um tanto dessa estrutura, né, que ao invés de olhar para dentro, ver o que eu gostaria, o que eu preciso, hoje eu estou mais para, né, o estrogonofe do que, né, para a feijoada da sexta, né, estou mais para... Não, né, eu nem sei o que eu quero, deixa eu ver, me inspirar aqui com meu amigo, minha amiga, né, do lado, o que ela vai pedir, o que ele vai pedir. Então, nessa estrutura, muitas vezes, a gente vai ver, a gente coloca, quando ela não está equilibrada, no outro o saber
sobre nós mesmos nesse nível do que eu preciso, né? E aí isso cria uma série de situações que a gente vai estar olhando para isso. Então, seguindo adiante, né? Então, a gente, como eu falei inicialmente, cada estrutura vai ter uma posição precoce e tardia. Nessa apresentação, a gente vai começar pelo precoce. Depois a gente vai falar das características da necessidade tardia e, finalmente, a gente vai falar das características da necessidade equilibrada. Então, uma pessoa da estrutura da necessidade precoce, frequentemente, eles não sabem nem o que precisam, porque, como o Joaquim falou, se na necessidade equilibrada, né, a criança ela foi atendida e preenchida pelo cuidador a partir das suas necessidades da criança, uma criança da necessidade tardia, na verdade, daqui a pouco é que eu vou estar falando do que ocasiona. Vou botar adiantar um pouquinho. Esse bebê ele não foi atendido naquilo que ele realmente necessitava, né? Seja por que motivo, né? Ele pedia a partir das suas necessidades e ele recebia algo diferente, ou ele não era atendido, né? Ou ele não era percebido naquilo que ele necessitava. Então, a consequência disso que eu necessito. Então, um mecanismo muito natural é se preencher com o que o outro necessita, né? Então, são pessoas que muitas vezes não conhecem o que necessitam, não sabem o seu ritmo, qual é o meu ritmo, né? É muito comum a gente conhecer pessoas, ou a gente mesmo, que, nossa, eu esqueci de almoçar hoje, estava no trabalho, no final da tarde, esqueci de almoçar. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Ou então eu passo o dia todo sem beber água. E aí, quando a pessoa está aprendendo, né, a partir, às vezes, até da própria terapia, a desenvolver o contato com o próprio ritmo, uma das indicações é colocar uma garrafinha na mesa de trabalho, né? Ou então, nossa, eu fiquei até tarde, nem percebi que já era de madrugada e dormi pouquíssimo. Então, a pessoa, ela realmente ela não faz contato com as necessidades básicas mesmo, fome, sede, sono, né? E nem com os ritmos, porque necessidade e ritmo são duas experiências que andam de mãos dadas, né? E a tendência vai ser ele colocar o foco no outro, né? No que o outro necessita. E são pessoas absolutamente solícitas e bacanas, né, com o outro. Muitas vezes se antecipando. Você quer uma água? Você quer um cafezinho? Você quer, né, um chá? Né? São pessoas que estão ali cuidando do outro. O fato é que, na verdade, o outro entra como desvio daquilo que ele não sabe fazer por si mesmo. Ele identifica muito a necessidade do outro e não identifica a própria necessidade, né? E isso se dá na relação, se dá no cuidado, né? Assim, geralmente, essa necessidade ela é atendida a partir de uma atitude que a gente chama de espelhamento, né? O cuidador ele tem uma boa leitura do que está acontecendo com essa criança, do que está acontecendo com esse bebê. Ele está com fome, está com calor, está com frio, precisa de trocar a fralda, está com sono, né? Então, isso é a possibilidade de você poder ser espelhado e sentir e captar exatamente o que está passando com o outro. E esse bebê não teve isso, né? Esse teve isso de uma maneira muito precária. Então, acaba ficando um pouquinho fixado nesse lugar. Exato. Né? Vamos lá, André. Novas pessoas chegando, todos são muito bem-vindos e a gente pede para quem chegar abrir a janelinha, o vídeo para a gente poder fazer uma conexão, porque fica muito mais gostoso para a gente que está aqui falando, né, com vocês. Então, isso é um pedido que a gente faz. E a outra possibilidade é que, outra característica muito frequente, obrigada, é que eles se sentem sempre insatisfeitos. Óbvio, né? O foco não está no que eu necessito. Não o foco está em fazer, em perceber o que o outro, em captar o que o outro precisa, o que o outro necessita. Então, a insatisfação vai ser um estado mantido de uma forma contínua. E eles nem percebem, muitas vezes.
tende a estabelecer, consequentemente, relações com que qualidade? Fusionadas. Né? Se eu não olho para mim, para o que eu preciso, e não ajo a partir daí, mas para preencher isso, eu olho para o que o outro precisa e fico tentando o tempo todo corresponder ao que eu acho que o outro necessita, aqui é a receita básica de uma relação fusionada. Né? De uma relação simbiótica. E, com isso, eles também, como estão sempre insatisfeitos, né, eles vão ter uma dificuldade, consequentemente, enorme de absorver. Eles não têm experiência de satisfação, porque eles nem sabem o que precisam. É aquela pessoa que fala assim, minha família está bem, eu estou bem. É aquela pessoa que, né, na relação, fala, onde é que você quer, onde é que a gente vai comer hoje? Ah, você escolhe. Né? Em que filme a gente vai hoje? Ah, escolhe você. Né? E se o outro está bem, eu estou bem. O problema Funciona. O problema Desculpa, é quando né? existe uma separação, né? Quando o outro se afasta. Aí a pessoa cai no vazio enorme. O que eu ia falar é que eles funcionam a partir do outro, né? E não de si próprios, né? Assim, por isso que eles são assim, eles têm essa qualidade de serem tão carinhosos, de tão receptores, de tão doadores, de tão bondosos, né? São excelentes anfitriões, porque estão sempre cuidando do outro, né? Recebendo do outro, mas nunca olhando para si. Né? Normalmente eles são projetivos, né? Se projetam no outro. Né? Exatamente. E aí o Joaquim fala né, do próximo ponto, né, de serem carinhosos, bondosos, doadores. Né? São, muitas vezes, pessoas boazinhas. A questão é o custo disso. Né? O que é que está sendo desatendido, né? O que é que não está sendo olhado, o que é que não está sendo privilegiado, né? Nesse olhar contínuo, né? Pelo outro. E dentro de cada estrutura existe também uma forma, né, característica de se comportar, mas também tem uma forma característica de pensar. Então, para as pessoas da necessidade precoce, como é que elas pensam? Se você está feliz, eu estou feliz. Né? Eu não sei o que eu preciso. Né? Eu sempre estou abandonada. Eles têm essa experiência de abandono. Né? Se eu estou aqui voltada para o outro, para atender o outro, para adivinhar o que o outro precisa, se o outro resolve fazer outra coisa e sair de perto, eu vou estar vivendo uma experiência de profundo abandono. Isso, e na medida que eles não foram... Nada com o outro. E, Andréia, e também na medida que eles não foram atendidos, né, nas suas necessidades, lá naquela fase de desenvolvimento, eles acabam reproduzindo isso ao longo da vida. Então, acabam se colocando no lugar, né, onde eles... É um lugar que eles mesmos se abandonam e eles mesmos não ocupam o lugar, né, não aprenderam a ocupar o lugar e ter as suas necessidades atendidas. Né? Então, sempre acaba ficando nesse lugar abandonado, né? E vai repetindo isso ao longo da existência, que é o que vai acontecendo na medida que a gente vai ficando fixado em determinadas estruturas de caráter, né? Porque é como que o passado se faz presente na minha vida hoje, né? Daí a função da gente procurar entender essas estruturas, né? Como que é que eu funciono na vida? Como que isso ficou enraizado em mim, né? O meu comportamento, na minha emoção. Vamos lá. Exatamente. E dessa forma, qual é a minha responsabilidade? Como eu participo para contribuir para a repetição desse padrão? Né? Então, nossa, eu começo uma relação, é sempre assim, está tudo muito bem, eu me dedico tanto, eu sou tão atenciosa, tal, mas alguma coisa acontece que daqui um pouco tempo meu namorado me abandona e eu fico novamente sozinha. Essa é uma fala que a gente ouve dessa estrutura. Né? Então, é como se a participação, né, dessa pessoa na repetição desse padrão não estar a partir de si, né? Estar esvaziada de si à medida que está preenchida com a necessidade do outro. Né? Então, é quase como se não existisse a partir de si, mas a partir de uma relação simbiótica com o outro. E a
da estrutura do outro, muitas vezes o outro não aguenta viver isso por muito tempo. Né? Chega uma hora que ele se sente sufocado, ela se sente sufocado, acha chato, né? Ou quer algo diferente, né? Quer alguém que se posicione de uma forma mais clara. E aí, de onde é que vem isso? De alguma forma a gente já falou, né? Mas fazendo uma fala, né? mais objetiva dentro disso, eles não foram espelhados, como o Joaquim falou, adequadamente. Então, o bebê que chora porque quer colo, recebe um biscoitinho, chora porque quer contato e recebe um brinquedinho que faz barulho, né? Chora porque quer o calor, né, do cuidador e recebe qualquer outra coisa, né? Porque o cuidador não percebe, né, o que aquela criança está precisando. Então, o papel do adulto, né, no bebê tão pequeno é decodificar, né, é espelhar, a partir do espelhamento, é decodificar o que, esse bebê está precisando, o que ele está vivendo. Mas a depender, né, de como esse cuidador ele é saudável ou não, ele muitas vezes ele não consegue espelhar, né? Ou até espelha, mas não consegue interpretar o que aquilo significa, mas isso está mais presente na próxima estrutura. Na precoce, ele não é espelhado. Né? Ele não é atendido, né? Ele não é atendido nas necessidades básicas dele, né? Então fica assim, é muita falta e num momento da vida muito inicial, né? A gente tem que lembrar que essa estrutura vai de 1 mês a 1 ano e meio, né? Então nessa fase mais inicial do desenvolvimento. Então, se ele não é atendido logo no início, né, ele tem essa atitude de desistência também, né? Exatamente. E, além disso, não são respeitados no seu ritmo. Isso. Ele está, muitas vezes, por ansiedade, né? Ele é alimentado sem ter fome. Né? Muitos aqui não sabem, não viveram isso, mas há muitos anos atrás existia uma forma, né, de educar, uma indicação que era o bebê, a partir de determinado mês, se ele acorda à noite para chorar, chorando, e isso é absolutamente normal, de deixar esse bebê sozinho no berço, que em algum momento ele para de chorar. Né? Então, foi de uma geração que marcou, né? Fez muitas crianças tornarem-se dessa estrutura e adultos hoje dessa estrutura. Não Né? pega essa criança, né? Não pega essa criança no colo, porque senão ela vai ficar mal acostumada, né? Então tem que deixar chorar, né? Assim. Ela está controlando a família, né? Essa era toda vez que chora, ele é pego no berço, ele está controlando a família. Só que o bebê dessa idade, ele não tem nenhuma possibilidade de controlar ninguém. Exatamente. Ele é só a expressão das necessidades dele. Ele não tem nenhuma maturidade, né, para controlar ninguém. Vou fazer isso para conseguir aquilo. Isso. Não tem desenvolvimento cognitivo para isso, né? Assim. Exatamente. Ele é as suas necessidades. Né? Um bebê dessa idade, ele é as suas necessidades. Então, se ele está precisando de contato, né, e ele não tem isso, ele está sendo agredido, ele está tendo uma experiência de agressão ao seu ser. Ele não tem a possibilidade de compreender. A mamãe está cansada, né, por isso que ela não está pegando o berço, mas amanhã, às 6 horas da manhã, ela vai me pegar. Tem a menor possibilidade de ter essa compreensão. Ele vive a ameaça de morte, quando ele pede pelo contato e não tem. Né? E isso marca, né? Se essa experiência acontece repetidas vezes, marca aquela pessoa para o resto da vida, né? Com esses comportamentos, essa tendência a esses padrões que a gente está descrevendo. Eu acho importante ressaltar também assim isso que você está falando agora, André, que eu acho que é muito importante, é ressaltar que essas marcas, elas são marcas psíquicas, que são marcas que acontecem cerebralmente e que também acabam tendo uma interferência no corpo. Por isso que elas estão ancoradas também no corpo, porque isso vai ter uma consequência nos músculos.
né? Então, essas memórias, elas estão enraizadas também na musculatura. Daí o sentido da gente fazer o trabalho corporal, porque a gente vai procurar a repassar, a reaprender, a retreinar esse músculo, por exemplo, que foi desistido. E é importante a gente saber que esse músculo está relacionado a uma determinada fase do desenvolvimento. É essa que eu acho que é uma impressionante que o Biodynamic traz, e de uma maneira assim, muito minuciosa, num estudo muito detalhado de todos esses músculos, né? E a fundamentação disso no corpo, do porquê eu trabalhar o corpo. Porque ele está enraizado nessa memória, ele está enraizado em todos os nossos sistemas. Então, o que acontece psiquicamente acontece no corpo e vice-versa. Então, existe uma resposta. Daí a intenção desse trabalho e essa riqueza desse trabalho do Biodynamic de uma maneira tão detalhada, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente poder enfatizar e trazer para as pessoas que ainda não têm contato com essa abordagem, né? Super importante, né? Então, existe uma forma característica de se posicionar, né? Então, vamos pensar juntos aqui, né? Apresentar algumas dessas características que são muito comuns e frequentes, né? Olhar, é olhar de quem está buscando, de quem está sugando, de quem está, né, buscando fora aquilo que não tem dentro, né? Então, olhar quase que pedinte. Sim. Os lábios são soltos, né? Porque houve essa criança, ela não teve, esse bebê não teve a experiência de preenchimento, como o Joaquim falou, né? Dentre as atividades no mamar, né? Então é como se ela, né, tivesse essa região desenergizada. Ela não se apropria do direito, né, de pegar as minhas necessidades e ser atendida, né? Existe uma experiência contrária de que eu não tenho direito às minhas necessidades. Isso se expressa, né, muitas vezes nos lábios. A gente até, né, quando elaborou esse PowerPoint, eu escolhi essa imagem desse rapaz porque ele é bem necessidade precoce, né? Então, a cabeça é projetada para frente, né? Então, no sentido de buscar, né? Buscar algo que está faltando. E músculos específicos colapsados. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto, né? Que isso vai, talvez, trazer uma visão mais concreta do que a gente está falando de músculo colapsado. Então, um bebê, né, de 3, 4 meses que está aprendendo a fazer esse movimento, né? No início, ele não tem absolutamente essa relação de se movimentar associado àquilo que eu quero, né? São movimentos soltos, né? À medida que ele entra nessa fase, ele vai começando a aprender. E um dos movimentos que a criança, nessa fase inicial, ela aprende a fazer isso aqui. Muitas vezes, por acaso, no berço, né? E aí ela vai treinando. Quem tem filho, já teve filho, vai lembrar disso. É um treinamento, repete inúmeras vezes aquilo, né? E pega para trazer para a boca. Então, se essa criança ela pega o contato e ela não é atendida, né, naquilo que ela está buscando, ela pede de novo o colo e ela tem um biscoitinho, e ela pede de novo o colo e ela recebe um brinquedinho que faz barulho, e ela pede de novo o colo e ela recebe outra coisa, o que vai acontecer? E aí, veja, o movimento é esse. Quando a gente faz esse movimento, tem uma parte aqui, chama-se desse músculo, que se chama deltoide, essa parte da frente dele está sendo acionada. Se essa criança tem essa experiência de buscar e não encontrar, de buscar e não encontrar, de buscar e não encontrar, o que vai acontecer na atitude dessa criança e que também vai estar acontecendo nessa parte desse músculo? Ela vai o quê? Ela vai desistir. Vai desistir. E quando ela desiste, né, ela desiste psicologicamente e ela desiste também corporalmente. Né? Então, uma das características que essa estrutura apresenta é essa região aqui do peito, deltoide colapsado, que é bem representado nesse rapaz.
colapsado, ele não é preenchido do direito de conseguir, né, de ser atendido naquilo que eu preciso, naquilo que eu busquei, a partir daquilo que eu necessito. Então, ele é esvaziado. Então, quando o Joaquim fala, né, do suporte corporal, daquela função psicológica, daquele tema psicológico, ele está falando disso. O grande estudo da criadora dessa abordagem, a Elizabeth Marker, é que ela conseguiu situar quais são os principais músculos que a criança ela está aprendendo a utilizar durante todo esse período, né, de infância até a pré-adolescência. E qual é o tema? Em cada fase do desenvolvimento, né, André? Em cada fase do desenvolvimento. E em cada fase do desenvolvimento. E qual é o tema central de cada fase? Portanto, qual é o músculo que está ligado à experiência da exploração daquele tema central? Então, isso fez uma rede, né, de compreensão do tema psicológico central, movimentos e, portanto, músculos que estão aprendendo a ser utilizados naquele período. E, portanto, se essa criança ela não vive com plenitude aquele tema, então ela não é apoiada pelo cuidador na exploração daquele tema, ela vai ter um reflexo de desistência ou de rigidez naqueles músculos ligados à exploração daquele tema. Daquele tema, né? Daquele tema, daquela habilidade psicológica, né? E isso aparece representado no corpo, né? E a gente trabalha isso na clínica, no adulto, através de uma leitura corporal, né? Também. Né? E, além de utilizar uma leitura corporal, a Lisbeth ela criou um trabalho que a gente faz um mapeamento de todo o corpo, de toda essa musculatura do corpo, onde ele vai sendo testado e se faz um mapeamento e se faz uma interpretação, né, de como que está a responsividade desses músculos, que a gente é importante falar isso, só para dizer como que isso que vai se dando no trabalho. É interessante a gente entendendo como que isso vai se dando na clínica, tanto da criança quanto do adulto, né? Que a gente vai fazendo isso a partir dessa leitura corporal e a partir desse mapeamento dos músculos. Exatamente. Né? Então, a gente faz a leitura em que fases esse adulto, né, teve provavelmente questões, né, no seu desenvolvimento, seja pela postura corporal, seja pela forma como ele fala, seja pelo padrão de pensamento, né? Seja pela forma como ele se posiciona, seja pelo tema que ele está trazendo. Então, a gente tem vários elementos, né, que nos ajudam a ter a desconfiança sobre algo aconteceu nesse período. E, obviamente, a gente vai checar. Né? Aconteceu alguma coisa quando você tinha entre 1 mês e 1 ano e meio? Não aconteceu nada. Já sei, meu irmãozinho nasceu. Né? Então, são as hipóteses diagnósticas, né? Meu mundo mudou, né? Se eu era filho único, meu irmãozinho nasceu quando eu tinha 9 meses, né? Quando eu tinha 7 meses, quando eu tinha 6 meses, meu mundo mudou, né? Meu mundo, quando eu era muito bebê, minha vida mudou completamente. Não aconteceu nada. Agora eu lembrei, meus pais mudaram de escola, minha mãe voltou a trabalhar, eu tive que entrar na creche quando eu tinha 4 meses. Né? Então, a gente percebe que algo provavelmente aconteceu naquele período e a gente checa, e muitas vezes o cliente traz, né, um tema que se casa completamente com aquilo que a gente está percebendo, né? A partir da postura, a partir da forma de pensamento, a partir das palavras. Então, a pessoa da necessidade precoce ela vai estar falando de abandono, de alguma forma. É uma fala típica, né? Outras... Uma queixa, não sempre se queixando. Dessa expressão. Né? Fala, Joaquim. Não, tem sempre uma queixa, um reclame, né? Uma coisa que vai se expressando assim na forma da pessoa estar no mundo e na vida. Né? Então, a gente vai, a partir, né, dessas informações, né, que, na verdade, são expressões a partir de uma história vivida, a gente vai percebendo onde faltou, né, o contato, onde faltou o apoio, onde faltou a conexão.
né, do cuidador com esse bebê, apoiando esse bebê na exploração daquele tema central. Né? A gente, dentro do Body Dynamics, existem 2 pilares fundamentais, né? São conceitos lindíssimos, que é conexão mútua e dignidade. Então, onde faltou a conexão, né, do cuidador com esse bebê, para que ele exercesse o seu direito às suas necessidades nessa fase, o que tem completamente tudo a ver com a sua dignidade. Né? E outra, na fase da existência, o direito de existir, né? Como a gente falou na vez passada, a próxima estrutura vai ser outro direito, né? Que é universal, e que, à medida que essa criança ela busca isso, ela está lutando por sustentar a sua dignidade, na plenitude, né? Daquele tema, daquele direito fundamental na sua fase de existência, né? Na sua fase de vida, que, nesse caso, é o direito às suas necessidades. Ok? O que é que eles precisam aprender? Várias coisas. Então, a gente coloca aqui algumas das coisas. Eles precisam sentir dentro de si o que eles precisam. O que você precisa não está no outro. O que você precisa está dentro de você. E existem vários trabalhos, vários exercícios, várias técnicas que a gente, né, tem, né, dentro dessa abordagem para fazer a pessoa fazer essa exploração, né, do que eu sinto, né? E a gente vai fundo nisso. Uma outra experiência é receber e absorver. E, literalmente, essas pessoas, elas escoam aquilo que elas recebem. Então, elas não têm condição de ter, muitas vezes, a experiência de satisfação. É como se fosse, como se a base, né, o fundo, tivesse vazado, né? Então, tudo que entra, passa. Às vezes, a gente, né, tem um amigo, uma amiga, um namorado, poxa, eu dou tanta atenção, mas ela nunca está satisfeita. Né? Sempre falta, sempre eu estou em falta com essa pessoa. Né? O que muitas vezes provoca muitos problemas para o outro. Né? Então, de fato, falta. A experiência de falta. Então, os músculos determinados, os músculos estão desistidos. Então, falta trazer vida para esses músculos, para que essa pessoa tenha a possibilidade de conter, contenção. A gente só pode se viver a satisfação quando a gente contém. Quando a gente não contém, aquilo que entra escorre. E a pessoa não vive a experiência de satisfação. Ela repete a experiência de falta. É o famoso saco sem fundo, né? Nunca está preenchido. Delicada, mas é isso, é o famoso saco sem fundo. Nunca tá preenchido. E isso provoca, e é interessante, né, dentro do que o Joaquim falou, da repetição do padrão, provoca o que no outro? Só de falar da irritação, em mim dá. Puxa vida, tudo que eu dou, nunca, né? O outro fica irritado. Então, o outro abandonar é muito fácil, porque chega uma hora que vai. Né? E a depender da estrutura, o outro pode cair na culpa, quando a estrutura da vontade. Né? Olha aqui, né? A necessidade, sempre colocando o outro como sendo responsável por mim, e o outro se sentindo culpado, porque não é bem sucedido nessa missão impossível. Né? E aí tem as associações das diferentes estruturas, né? Que a gente não vai entrar nisso agora. Então, ele precisa viver a habilidade de satisfação, ele precisa aprender a diferenciar-se dos outros e do ambiente, né? Sair dessa experiência contínua de relações fusionadas. Né? Então, à medida que eu existo nas minhas necessidades, à medida que eu percebo quais são as minhas necessidades, à medida que eu aprendo a buscar, à medida que eu aprendo a conter, né, a experiência e chegar à satisfação, eu vou estar muito mais recursada, com muitos mais recursos para me diferenciar do outro. Mas enquanto eu não tenho isso em mim, eu preciso do outro para estar bem. Né? Então, uma coisa leva a outra, né? Então, é de dentro para fora. E desenvolver determinados recursos psicocorporais que possibilitam a experiência. Então, o que é recurso psicocorporal? Então, nesse exemplo, né, de buscar e de ser atendido, ou não ser atendido, né, mas na terapia, buscar e ser atendido e viver essa experiência, o que é que acontece no seu corpo, quais são as sensações, o que é que acontece, né, como é que é essa experiência. E ele vai se apropriando disso inúmeras vezes, vivendo quantas vezes for necessário, na relação com o terapeuta, ele vai estar desenvolvendo um recurso, né,
psicológico, direito de buscar aquilo que eu preciso, e corporal, tendo consciência desse movimento. Então, a gente trabalha a consciência de diferentes movimentos, dando apoio à vivência de diferentes temas. E obviamente, a gente sabe quais são os movimentos que estão associados àquele tema, porque essa é a base dessa abordagem. Né? Foi isso que foi estudado e pesquisado. E vai, né, André? Desculpa um pouquinho. Quando ela está explorando esse tema. Vai lá, e Joaquim. vai interferindo aí na responsividade muscular, né? Na tonicidade muscular, né? Porque se é um músculo desistido, na medida que você vai repetindo o movimento, você vai apresentando uma pequena resistência e tudo, você vai trazendo um tônus para essa musculatura que está desistida, por exemplo, nesse caso do músculo que desistiu, né? Na necessidade precoce, né? Então, por isso, desenvolver os exercícios e desenvolvendo os recursos corporais, porque você vai, através da atividade motora... Meu som sumiu? Voltou. Através da atividade motora, você também vai interferindo na tua possibilidade, na sua habilidade psicológica e psíquica. E isso vai tendo uma mudança na sua atitude, na vida, no seu funcionamento, no seu comportamento e na sua forma de estar e de agir no mundo, né? Então, quando o Joaquim fala do movimento com resistência, um dos movimentos que a gente faz é esse aqui. O terapeuta coloca a mão e o cliente, né, traz para si em contato com o terapeuta, inúmeras vezes, né? Algumas vezes. Então, com isso aqui, a gente está trabalhando essa parte do músculo, em conexão. O trauma de desenvolvimento acontece na relação. E a restauração, né, desse trauma só é possível na relação. Então, na relação com o terapeuta, né, viver isso, né, experimentar o que é que eu sinto, o que é que acontece, quais são as sensações, como é que é essa experiência, né? Bem lembrado, em conexão, né? Em conexão é fundamental. Em conexão, isso é uma das coisas que a gente utiliza, né? E aí, por que tem que ser na conexão? Então, fazer esse exercício na academia não resolve a questão da necessidade. O deltóide pode até ficar de uma outra forma, mas ele não é preenchido pelo tema. Eu tenho direito de buscar aquilo que eu necessito, né? E de me manter na conexão com o outro. Então, isso só é possível na relação. E a gente trabalha, esse um dos inúmeros exercícios que a gente faz, movimentos que a gente faz, associados a esse, né, a esse tema. E aí a imagenzinha de cara, né, vê aqui essa pessoa da estrutura da necessidade. Veja como essa região é colapsada. Ele não tem energia aqui, né? Por isso que eu escolhi essa imagem. E aí a gente agora vai dar um passo adiante para a gente ir para a posição tardia, que seria o desconfiado. O primeiro é o desesperançoso, né? O segundo é o desconfiado. Então, como eu falei inicialmente, o Joaquim, a precoce tardia, a precoce vai estar acontecendo no primeiro momento, né, daquela fase, 1 mês, 1 ano e meio. Na primeira metade, né? Quase, né? 1 mês de idade, 1 ano e meio, e o tardio vai estar acontecendo depois, num momento mais tardio, né? Isso não é dividido no meio matematicamente, né? Mas em termos gerais, é assim, é quando a criança já tem uma série de habilidades e ela é interrompida, né? Então, no caso, a gente vai chegar no que é que causa, não vou me antecipar, mas o que é que o precoce, a estrutura de caráter, da necessidade tardia, ele vai estar apresentando com uma certa frequência. Eles sabem o que precisam, diferente do precoce, mas eles não falam. É aquelas pessoas que falam assim, se eu falar, perde a graça, né? Se você gosta de mim, você tem que saber o que eu preciso. Não sei se vocês já viveram isso em alguma relação, ou se alguém se identifica com isso, né? Eles são desconfiados, são críticos, e podem até ser amargos, né? Porque ficam ali naquela crítica, ruminando a crítica, né? Por quê? Porque eles acham que o outro não vai dar o que eu preciso. Porque, de alguma forma, eles viveram essa experiência. Então, spoiler, né? Aqui, né? Eles já viveram essa experiência. A gente vai chegar no terceiro PowerPoint para ver o bebezinho, o que é que aconteceu.
mas eles estão repetindo essa experiência de que eu não fui atendido inteiramente naquilo que eu precisei, né? Ou fui atendido no primeiro momento, mas algo aconteceu, eu deixei de ser atendido. Então, ele teve a experiência de receber algo, mas não integralmente. Ou teve a experiência de receber algo no primeiro momento, mas algo aconteceu que essa experiência mudou. Ele deixou de ser atendido. Então, eles têm uma desconfiança e muitas vezes expressa até no olho, né, no olhar, o olho né, maior, o outro fechado, aquela pessoa que está ouvindo você e está meio assim, né? Será? Não acredito, não. E, obviamente, vão estar sempre insatisfeitos, porque eles não estão abertos para viver a experiência de satisfação. Né? O anterior, o precoce, eles não têm o registro de satisfação. O tardio, ele até já pode ter tentado isso, mas eles acreditam que a coisa que algo vai mudar, né? Que ele não vai, de fato, viver a experiência de satisfação. Né? Eles não vão receber aquilo que eles precisam, né? Então, por isso que nunca vão estar satisfeitos, né? Porque, na realidade, eles recebem parcialmente, né? Mas a interpretação da necessidade não é exatamente aquilo que eles estavam precisando. Então, geralmente, assim, eles apresentam um comportamento de quase tudo que você oferece, eles estão rejeitando. Não é bem isso, não estão satisfeitos. Então, é aquele tipo de pessoa, é alguém com o som ligado, né? Então, quase tudo aquilo que você oferece, eles rejeitam, não querem. É como se apresentasse sempre um não de primeira mão. Ah, você quer? Não. Você não. Então, sempre tem um não, né? Aquela estrutura que está sempre insatisfeita, né? Apresenta Aliás, né, isso também é um dos temas dessa fase do desenvolvimento, né? É onde a criança aprende a dizer sim e a dizer não, né? Né? Que é aquela coisa do aceitar a alimentação, do cuspir, né? É aí que vai dando esse primeiro momento do aprender a dizer sim ou não, né? Mas no caso aí da necessidade tardia, é esse o caso, que eles foram parcialmente atendidos e não era exatamente aquilo que eles estavam precisando. E é interessante que na terapia, como o Joaquim está falando, a princípio rejeitam, são aqueles clientes que muitas vezes criticam. Ah, você não está conseguindo me ajudar naquilo que eu preciso. Ah, eu estou fazendo terapia, já fiz 3 meses e eu ainda estou com o mesmo problema. E esse problema ainda me atordoa. Mas eles não largam a terapia, são os clientes mais fiéis. Né? Então, são aqueles que são mais críticos, aqueles que mais estão ali realmente rejeitando por um lado, criticando por um lado, mas ao mesmo tempo estão ali. Né? Então, é fruto dessa dinâmica, desse padrão. Né? Então, o terapeuta saber disso e não tomar como sendo algo pessoal faz toda a diferença. Né? Saber que isso é uma forma de se defender, né? E não ataque a ele, né? E ao trabalho dele, faz toda a diferença. É que isso faz parte de uma transferência, né? Porque, na realidade, o que a gente vive na clínica com o paciente é que a gente representa assim, um pedacinho do mundo dele, né? Então, na realidade, eles estão projetando na gente, eles estão transferindo para a gente. Então, eles têm uma tendência a ter uma transferência negativa. Por quê? Toda a frustração, ela acaba produzindo raiva, produzindo tristeza. Então, se você está oferecendo uma coisa e que eu não estou satisfeito, o que isso vai me produzir? Então, existe sempre uma tendência a entrar na negatividade, a entrar na transferência negativa. Essa é uma das características principais do trabalho com essa necessidade tardia na clínica. Né? A gente precisa estar muito atento para conseguir manejar essa questão transferencial. Né? Diferente do precoce, que ele vem de cara com uma transferência positiva. É aquele que traz uma balinha, que traz um bolinho, que você é o melhor terapeuta do mundo, né? E que isso precisa mudar. Né? Ele precisa ser trabalhado o suficiente para se diferenciar, né? Para olhar, para viver a partir, né, de si, né? E não a partir de uma simbiose, e até depois, né, no processo, em algum momento, começar a ter suas críticas, né? Começar a trazer a negatividade para aquela relação. Né?
E esse aqui, o tardio, é o contrário, né? Ele traz a negatividade primeiro. E eles podem doar, mas eles se magoam muito, porque muitas vezes eles não recebem de volta. Até por que eles não recebem de volta? Até porque eles não falam o que eles precisam. Eles simplesmente acham que o outro tem que saber o que ele precisa. Então, muitas vezes, eles não vão saber, não vão receber de volta, né? E vão se magoar por conta disso. O outro O tem que padrão. adivinhar, né? O outro tem que adivinhar o que eu preciso. Se eu falar, não tem graça, né? Eu Falar, só vou receber porque eu pedi, não porque você quis me dar, né? perde o valor. É. Exatamente isso. E a forma de pensar, obviamente, vai ser algo do tipo: eu vou sempre ganhar a coisa errada. Todo mundo ganha o que quer, o que precisa, menos eu. Eu estou irritado e não acredito no que você está me falando. Né? Eles estão, muitas vezes, no estado de irritabilidade. Né? A coisa crítica, né? A pessoa está criticando, criticando. Daqui a pouco a pessoa está irritada mesmo, né? Então, uma coisa leva a outra. E por quê? Né? Que nós, né, que temos essa estrutura mais predominante, a necessidade tardia, o que aconteceu, né? Enquanto bebê, que fez a gente desenvolver essas defesas? Primeiro, eles foram parcialmente atendidos nas suas necessidades. Eles não foram atendidos inteiramente, mas foram parcialmente. Né? O precoce, muitas vezes, não foram. Esse, predominantemente, foram, porém, de uma forma parcial. Então, é aquela coisa de saber o gostinho, experimentar, mas quando está gostando daquilo, aquilo deixa de existir. Ou eles foram atendidos até um determinado ponto. Algo aconteceu, né, naquele ambiente familiar que isso mudou. Eles deixaram de ser atendidos. Então, eles têm experiência de receber, mas faltou algo, né? Ou deixou de ter a partir de um determinado momento. Diferente do outro, que predominantemente não teve a experiência de ser atendido nas suas necessidades. Eu, de uma certa maneira, né, como eu falei, eles foram espelhados, mas eles não foram bem interpretados, né? Então, assim, tem alguma coisa com esse bebê aqui, né? Eu acho que ele está precisando disso, mas na verdade não é isso que o bebê estava precisando e querendo. Então, a interpretação não foi correta, né? Perfeito. E aí que mora o perigo, sabe? Quando o cuidador, né, mãe, pai, quem seja, ele projeta no bebê aquilo que, na verdade, é seu. Né? Aí é que, né, mora o perigo. Né? Essa criança, certamente, ela, por mais que esse cuidador esteja super bem intencionado ali, né, voltado para aquele bebê, se ele vai projetar aquilo que é dele, ele vai certamente fazer uma interpretação errada sobre a manifestação daquele bebê. Né? Uma coisa é espelhar. Opa, algo está acontecendo, ele está agoniadinho. Eu estou sentindo que ele está irritado. Ok, espelhamento. Agora, por que ele está irritado? Ele deve estar com fome. Né? E dá-lhe leite para o bebezinho, que na verdade só quer colo. Né? Ou então, deixa eu ficar aqui balançando o chocalhinho para ele parar de chorar. Na verdade, ele só quer contato, ele não quer chocalhinho. Né? Então, são duas etapas aqui. Uma é espelhar, a outra é interpretar. Né? No caso do tardio, ele muitas vezes, o cuidador até espelhou: opa, o bebê está, como o Joaquim falou, está inquieto, deixa eu ver o que está acontecendo. Né? O bebê ali abre a expectativa: opa, você é atendido. Mas aí, quando vem algo parcial. Né? E ele vai, então, desenvolvendo essa defesa da desconfiança, para que ele sofra menos, né? Com a frustração de não ser atendido naquilo que ele necessita. Então, todos esses comportamentos são defesas, para que aquela pessoa possa sofrer menos. Né? E são defesas, muitas vezes, geniais. O olho sugando e o outro desconfiado. Então, se eu acredito que eu não vou receber, a melhor coisa do mundo é eu ficar desconfiado, porque se eu acreditar que eu vou receber, a dor vai ser imensa quando eu for frustrado. Então, a desconfiança é um recurso.
bastante interessante. Inclusive, que a gente deve desenvolver até em outras estruturas, né? O romântico, né? Que acredita em tudo. Então, vamos ver direito essa história? Será mesmo? Está tudo tão perfeito aqui que vamos desconfiar disso. Então, tudo que a gente está falando aqui em essência, são recursos, diferentes recursos. A sensibilidade do precoce capta o que é que o outro está precisando, é um excelente recurso, inclusive para nós terapeutas, né? Poder ter alguma coisa aqui. A questão é quando a gente não tem consciência, né, e passa a utilizar isso de uma forma não escolhida, né? E simplesmente passa a ser um padrão contínuo. Aí é que a coisa começa a virar outra coisa, né? Deixa de ser recurso e passa a ser um padrão, porque a gente não tem consciência, aquilo domina a gente, aquele comportamento domina a gente. Mas se eu tenho esse recurso, sou uma pessoa muito sensível, e se eu conectar ali, eu vou perceber que tal pessoa tá inquieta, será que ela está precisando de algo? Eu vou lá perguntar, né, para aquele aluno no intervalo, como é que você está? Nossa, eu estou com muita dor, tal. Então, aquele contato foi um contato ótimo, a pessoa se sentiu atendida, eu, né, dei a atenção que eu queria, a partir de uma sensibilidade, né, que eu usei a partir de uma escolha. Agora, se a gente vive isso 100%, o tempo todo, sem escolher, vira outra coisa. Vira, eu preciso do outro para que eu possa cuidar do outro para me sentir preenchido. Né? Então, a desconfiança é um recurso. A questão é quando a pessoa vive desconfiada. Né? Os lábios tensos tem a ver com a postura de desconfiança, né? Uma coisa de né? Enquanto que o outro tem uma coisa mais colapsada, mais solta, o desconfiado tem uma expressão mais tensa nos olhos, na boca, movimentos característicos da cabeça, um movimento que vai para frente, vai para trás, né? Ele ouve, mas ele recolhe, né? Isso é bem sutil, mas é possível perceber. Músculos ele tem tanto a cabeça menos para frente, né? Porque ele tem essa diferença do precoce. Né? O precoce ele tem um pescoço mais voltado para frente. Né? O tardio ele vai para frente, vai um pouquinho para trás, ele é um pouco mais para trás. A mesma coisa acontece com a curvatura da coluna, né? do se apoiar nos calcanhares, de se cair em cima da bacia. Né? Então, sempre um pouquinho menos. São características semelhantes, porém se apresentam de formas diferentes fisicamente e também na atitude e no comportamento, né? Exatamente, sempre lembrando que o precoce vai ter uma predominância na desistência. Ele desiste no corpo, ele desiste em alguns músculos e ele desiste de buscar as suas necessidades na vida. O tardio, nessa estrutura, ele vai ter uma predominância tensa. Então, crítico, ele tem desconfiado, né? Rígidos, tensos, e ele vai ter uma postura também rígida, tensa, desconfiada, né? Crítica, não muito críticos, né? Muito críticos, né? E desconfiados. Nada está bom, nada está certo, nada está satisfatório. Né? E mais uma vez, a imagem escolhida é bem representativa, né? A pessoa que faz para mim mandou um monte, não, é esse aqui, porque é isso, né? Aquela cara de, será mesmo? Não sei não. O que eles precisam aprender? Porque somente eles sabem o que eles precisam. E eles têm total responsabilidade de pedir por isso. Que não é responsabilidade do outro, né, falar, adivinhar o que eu preciso. E, sinceramente, tem muita gente que não sabe disso. Parece piada, mas é verdade. Né? Que acredita que, se eu falar, perde a graça. O outro só está dando porque eu pedi. E, sim, você tem que pedir. Né, para que o outro saiba. Não é responsabilidade do outro adivinhar. É muito mais comum do que a gente pode imaginar. Né? Esse tipo de comportamento, muitas vezes, é até nosso mesmo. Né? Se a gente faz uma análise, não é mesmo. Quando eu fico magoada, fiquei magoada lá, né, com meu marido, porque ele não... Né? Mas eu pedi, porque ele não me chamou para jantar no dia do aniversário de casamento. Mas eu pedi, eu propus, eu falei que eu queria. Né? Passou batido, mas eu me manifestei quanto a isso? Muitas vezes não. Né? E aí, que perda de energia, ficar magoado, chateado, entrar em crise por isso, né? Essa responsabilidade é de cada um, né? De não ter pedido. Então, somente a gente sabe o que a gente precisa e nós temos
responsabilidade de cuidar disso, inclusive de pedir. Me expressar, né, o que eu desejo, o que eu quero, o que é importante para mim, né? Exatamente. Assim como é responsabilidade do outro atender ou não. Né? Mas numa relação simbiótica, um não pede porque acha que o outro tem que, e o outro se sente mal porque não atender, porque o outro tá triste, está chateado, está magoado, porque, né? É um bolo solto, está tudo fora do lugar. Então, né, voltando ao filme, cada um tem responsabilidade por ver o que sente e expressar, se ele quer, né, pedir por isso, e o outro tem responsabilidade de atender ou não. Comunicar claramente o que precisa, sem rodeios. Isso é um exercício que a gente faz na terapia, né? Nesse momento, o que você precisa? A gente falar claramente, né? Mas muitas vezes conta-se uma história, dá-se uma volta ao mundo para chegar, né, ao que eu preciso. E muitas vezes é porque se acredita que não vai receber, ou porque tem medo do não, né, do outro. E o outro tem direito a falar não, e não é um não pessoal, não é não a você, é não aquele pedido nesse momento, naquele momento. Então, é outro aprendizado, né? Se eu procuro o Joaquim para conversar, Joaquim, preciso conversar, eu posso te ligar, Joaquim? Eu não posso, André, estou cansado hoje. Não é contra mim, é a possibilidade dele, ou impossibilidade dele naquele momento. Então, eu tenho que buscar outra amiga. Né? Aí eu chego para a Tereza, vamos dar uma caminhada lá né, na praia, estou querendo tanto conversar contigo. Aí a Tereza vai falar, vamos embora, Déia. Pronto, foi. Né? Então, de outra forma, é ficar na falta, magoado com a mim primeiro, né? Magoado, e se fecha e fica na falta. Pela ausência da experiência de buscar aquilo que eu preciso. E se eu não encontro na primeira pessoa, que eu vá para a segunda. E se não encontro na segunda, que eu vá para a terceira. Mas eu tenho o direito de buscar o que eu necessito. E o outro tem o direito e o dever de expressar se pode ou não, naquele momento. Né? O que não quer dizer não a mim. Quer dizer, nesse momento, essa é a minha possibilidade, ou nesse momento, é essa a minha impossibilidade. Então, a gente trabalha muito isso na terapia, fazendo essa discriminação, né, dos direitos. A psicoterapia biodinâmica, a teoria, toda baseada nos direitos fundamentais. Cada etapa do desenvolvimento, cada estrutura tem o seu direito central. Aqui é o direito às minhas necessidades. Construir a habilidade de satisfação também, né, como no precoce, ele se abrir para dar a oportunidade de receber. Né? E muitas vezes ele precisa falar não antes, cuspir literalmente, né? Falar não, muitas vezes, para poder falar agora eu quero. Ele precisa muitas vezes falar eu não quero isso. E desenvolver, como também na anterior, habilidades de determinados recursos, né, psicocorporais, que deem suporte para que ele possa explicitar claramente aquilo que ele precisa e usufruir da experiência de satisfação. Né? Então, ele poder vivenciar essa experiência na relação com o outro, para que ele possa dar mais mobilidade, né? Sair daquela fixação de que não, a princípio é não, na princípio não serve, criar novos registros, né? Criar novos registros, né? Criar esse registro da satisfação, né? É fundamental criar esse registro. Né? Então, corporalmente, né? Quando eu ligo, qualquer um de nós liga para um amigo para dizer, eu preciso tanto conversar de um colo, a gente está fazendo isso aqui, ó. Está fazendo isso aqui. Então, o precoce não faz, porque nem sabe que ele está precisando disso. Ele está atento ao outro amigo que está triste ou que deve estar precisando de qualquer coisa. E o tardio também não faz isso, porque tem certeza que não vai conseguir. Então, são duas fixações, comportamentos padrões de fixação, que precisam ter mobilidade, né? Precisam sair dessa fixação e trazer novas possibilidades, porque a vida não precisa ser assim. Isso. Então, a gente fala no Biodynamic, né, que as estruturas de caráter se resumem, muitas vezes, à visão de que a vida é assim. Se a minha família está feliz, eu estou feliz. A vida é assim. Eu desconheço outra possibilidade de estar feliz. Se meu marido está feliz, eu estou feliz. Se meus filhos estão bem, eu estou bem.
E o rígido, né? O tardio. Eu nunca vou receber o que eu preciso. A vida é assim. Então, eles partem do princípio de que a vida é assim. E na terapia a gente vai abrindo e oxigenando essas verdades empacotadas. A vida não precisa ser assim. Se a gente desenvolve recursos que lhe deem apoio a estar no mundo de outra forma. Você quer falar alguma coisa, Joaquim, que você falou? Criando novos códigos, né? Criando os novos códigos que muitas vezes ficaram fechados, né? E que ficaram fechados, então não foram experiências bem-sucedidas. Então eu preciso de criar novas possibilidades, e criando novas possibilidades, eu vou criando novas experiências, e na medida que eu vou criando novas experiências, eu vou abrindo, eu vou flexibilizando. Daí a razão do trabalho, né? E o biodinâmico acredita que isso é possível, né? Ao longo da nossa existência. Né? É como não tem como se fosse assim uma coisa que está fixa, está rígida e é imutável. Não, a gente pode criar novas possibilidades. Daí a possibilidade do trabalho, porque senão não faria sentido o trabalho, né? Existe sempre essa discussão, né, de como que é mudar a estrutura, né, de uma coisa que está tão lá enrijecida. Mas é importante a gente saber que a gente precisa de muito trabalho para fazer pequenas conquistas, né? Porque nada é um milagre. Então, a gente precisa dessa repetição, de criar novas experiências, de criar novas possibilidades, para a gente podendo ir flexibilizando a nossa estrutura que está lá tão contraída, tão rígida, e tão presa, e tão fechada. Né? Perfeito, e muito bem lembrado a questão dos códigos. A gente trabalha no Biodynamic com essa teoria de códigos abertos e fechados, né? Que tem a ver com o aspecto educacional, né, dessa abordagem. Então, nem tudo é fruto de trauma do desenvolvimento. Exatamente. Muitas coisas, sim, são frutos de trauma do desenvolvimento, mas outras são frutos de uma experiência onde a criança não teve suporte para explorar aquele tema dentro daquilo que ela, proporcionalmente aos seus impulsos, e aí ela fez um código. Né? Naquela fase daquele desenvolvimento, necessariamente não é um trauma, né? Necessariamente não teve um bom encontro, não teve uma boa satisfação, não teve uma boa experiência naquela fase, naquele momento e naquela habilidade psicológica e motora, né? Consequentemente, muitas vezes, né? Motora e psicológica e por aí afora, né? Exatamente, né? Então a gente vai além da questão do trauma, né? É trauma e muito mais do que isso, né? É o dia a dia. Em que momento, quando a gente vai trabalhando, né, com aquela pessoa, o que é possível aqui, né, em que fases ela não foi encontrada, né, pelo seu cuidador, né? E aí a gente pode agora partir para a necessidade equilibrada. Então, a gente falou de uma tendência, da predominância à desistência, a gente falou da tendência, da predominância da rigidez, né? Quando não existe uma tendência a ficar fixado numa coisa ou noutra. A pessoa lida com, né, de uma forma equilibrada. E aí a gente não fala em saudável. Dentro dessa abordagem, a gente não tem o objetivo de dissolver uma estrutura de caráter, a gente não tem o objetivo de resolver uma estrutura de caráter, a gente tem o objetivo de desenvolver os códigos que são faltantes naquela pessoa para que ela possa lidar com cada uma dessas estruturas de uma forma mais equilibrada. Porque a gente sabe, a gente acredita que cada estrutura traz em si muitos recursos. Então, se a gente desenvolve recursos que estão faltando, a gente dá condição daquela pessoa viver com mais riqueza e liberdade os recursos existentes em cada estrutura. Então, isso é o que acontece na necessidade equilibrada. Eles se sentem seguros para ter suas necessidades satisfeitas. Então, eu tenho tanta segurança que eu posso ter minhas necessidades satisfeitas, que se eu ligo para um amigo, ele não pode, eu vou para a segunda amiga e ligo de novo para pedir para encontrar. E se ela não pode, eu vou para a terceira. Né? E se ela não pode, eu vou dar um jeito, né, de buscar o que eu estou precisando, porque eu tenho essa referência, né, de ter uma plena satisfação daquilo que eu preciso, faz parte. Né? O meu código é um código aberto, nesse exemplo. Né? Ter as nossas necessidades satisfeitas faz parte da vida.
diferente, né, do que a gente viu numa estrutura, numa posição e na outra. Tem noção clara do que precisam, né? Então ligam, né, ou buscam e falam, eu preciso disso, e não ficam esperando que o outro adivinhe. Ou Sem nem rodeios. falam o que é preciso porque não sabem. O quê, Joaquim? Sem rodeios, né? Vão direto, né? São Sem diretos, rodeios. claros, precisos, né? É. Consequentemente, não saber agir para encontrarem satisfação. Ah, eu estou querendo, estou precisando tanto ficar sozinha. Ah, eu vou pegar esse final de semana, vou pegar meu carro, né, e vou, né, para tal lugar, vou para uma pousada ficar sozinha. Estou precisando disso, né? Então, eles sabem o que precisam e agem a partir daquilo que eles precisam, né? Expressam claramente, já falei, né? E sentem-se felizes por retribuir o pedido de ajuda do outro. Então, não fica aquela pendência, né? Eu estou dando, mas se o outro não der, eu vou ficar chateado com o outro, vou ficar crítico, né? Eu dou porque faz parte da vida. E em outros momentos, eu recebo, né, de outra forma. E não precisa ser daquela pessoa, né? A vida flui, né? Ele não está fixado nesse tema. É um tema que flui, ele flui nesse tema. E possui recursos, novamente, psicocorporais, para apoiar essas e outras habilidades, né? Então, eles estão presentes no exercício desse direito, buscar aquilo que eu preciso. Eu repeti muito esse exemplo, mas a gente tem outros movimentos envolvendo outras partes, né, que estão ligadas a esse tema, mas esse é um bem central, né? E eu acho que bem concreto, né, dentro desse tema. Então, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? O que a gente tem para apresentar de uma forma bastante resumida, né, nesse tempinho curto, é isso que a gente está apresentando. Agora, vocês teriam alguma coisa para perguntar? Pode ser pelo chat, pode ser com a mãozinha levantada. Vocês ficaram curiosos com alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? E também, André, queria complementar também que, além tem as pessoas que estão entrando em primeiro contato agora com o Badinamp, mas temos nossos coleguinhas aí que formaram junto com a gente e tudo, que se quiserem dar alguma contribuição, falar alguma coisa que acharem legal, interessante, também é muito bem-vindo, né? Muito bem lembrado, eu falei no início, né, mas à medida que eu fui falando, a gente foi falando, outros amigos foram chegando e todos são super bem-vindos. Uma delícia, né, estar aqui com velhos amigos, pessoas, né, da nossa formação, da nossa turma, minha e do Joaquim, né, e né, antigos alunos de outras turmas e pessoas novas também, né? Então, uma alegria esse momento de encontro. Então, quem tiver alguma pergunta ou quiser colocar alguma questão, o momento é esse, para a gente ter alguma troca, se for o caso, né? Opa, temos aqui uma pessoa com a mão levantada, que não aparece pode ativar seu... Oi, pode ativar seu som, não aparece seu nome, mas estou vendo que você está com a mão levantada. Quem é? Juliana, agora eu consegui mover aqui a minha tela, apareceu. Juliana, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu estou com a mão levantada, é Michele. Mas tem escrito Juliana aqui embaixo, então a Michele também está? Então, Michele. É a Michele, é porque eu só bati palmas, agradeci, foi muito bom. Obrigada, Michele. Olha, só para vocês saberem, eu não consigo ver a tela cheia, não consigo ver todo mundo, eu só estou vendo esse PowerPoint aqui na frente e algumas pessoas aqui do lado. Ver. Tá? Eu consigo ver, porque eu estou com a televisão aqui, Tá. para ver todo mundo. Então, alguém tem alguma coisa? Bem, se não tiver, Não. a gente... A Michele quer falar, a Michele quer falar. Então, aí, tá certo. Vai lá, Michele. Então, tudo bem, gente? Esse é o meu primeiro contato realmente com a abordagem, e eu fiquei curiosa para entender essa questão da decodificar ali do bebê, né? Como que o adulto, o cuidador, vai de fato entender se ele quer um colo ou se ele está com fome, porque eu já tive bebê, né? E tem hora que ele está chorando, você está com ele no colo, você dá mamadeira, e eu fiquei... Acho que isso são traumas e que todo mundo vai vivenciar. É isso? Michele, é isso mesmo. Às vezes ele está chorando, nem é colo, nem mamadeira, é cólica. E até a gente descobrir isso, né?
às vezes leva um tempo, e é isso. Então, assim, é um exercício, né? É um exercício de espelhamento, é um exercício de tentativa de decodificação, e ainda assim, né, se essa cuidador decodificar de uma forma errada, mas ele estiver ali em profunda conexão, né, com o seu bebê, não é fome, tá chorando, o que é, né, e vai explorando até que chega na cólica, quando eu ponho a mão aqui, ele se acalma, né, e ele vai explorando a partir de uma conexão viva. Essa criança vai ter uma experiência muito satisfatória de ser encontrada, né, pela sua mãe, pai, o cuidador, e de ser atendida. E ainda assim, né, se existem falhas, né, nesse encontro, necessariamente isso não caracteriza um trauma do desenvolvimento. E né? nem necessariamente um traço de caráter, né? Porque assim, o traço de caráter ele vai se estabelecendo na medida em que isso vai acontecendo muitas vezes repetidamente, né? Assim como a Andréa está falando, é uma exploração, é uma possibilidade de contato que a gente vai desenvolvendo na relação. Isso fala também da nossa possibilidade de contato. E também é bom lembrar que, fisiologicamente, a gente tem no nosso sistema nervoso neurônios espelhos, né, que tem essa função, essa possibilidade de você perceber, né, o que está acontecendo ali naquele campo, naquela relação, naquela conexão. Né? Então, necessariamente não é um trauma, né? E necessariamente não vai criar uma fixação de uma criança que vai, ao longo da vida, se comportar dessa maneira, com essa estrutura de caráter. Né? Isso só vai acontecer se isso for ficando crônico. Né? Foi uma coisa que foi acontecendo e repetindo muitas vezes. Desculpa, mas eu precisei te falar um pouquinho isso para entrar. Não sei se te respondi e complementou. Tá? Então, e aí não estaria, como o Joaquim falando, caracterizando o trauma, mas isso pode, antes de acontecer, na forma de trauma, pode formar um código. Né? Um código que às vezes é inexplorado, às vezes é fechado, né? Mas que é muito mais fácil de trabalhar do que um trauma de desenvolvimento, que também é super possível de ser trabalhado. Mas a magia aqui, Michele e todos, está na conexão, né? Na qualidade de conexão. Então, não é sobre acertar e errar, né? É sobre estar conectado com o outro, né? Ter intenção, né, de atender, mesmo que não conseguindo de primeira, não empobrece a experiência, né? Ele está aqui comigo, ela está aqui comigo, estamos juntos, né? Nem o bebê sabe, nem minha mãe sabe, mas ela está aqui comigo, né? Está tentando me encontrar, né? No meu desconforto. Né? Até que chega uma hora que ela consegue decodificar, é cólica, né? Vamos comprar o fuxicória, né? Passar, né? Eu tinha muito fuxicória em casa, né? Porque é isso que ajuda, né? A mão quente na barriga, é ficar deitado numa posição. Então, é uma exploração, né? Viva, né? Essa fase da cólica não é fácil, né? A fase da cólica não é fácil, nossa. Andréia. Uhum. Mas Pode então, falar. A questão da abordagem é tentar, por exemplo, nessa avaliação, identificar fazer uma relação direta, por exemplo, se a pessoa tem uma... É porque eu sou fisioterapeuta, então talvez para mim fique difícil entender assim. A pessoa tem uma dor, aí a gente vai fazer essa leitura corporal e essas outras coisas que você falou do pensamento, da fala, né, de outras questões que a pessoa traz, e daí a gente vai tentar estabelecer uma relação de causa. Na casa da fisioterapia, porque o biodinâmica tem uma característica que pode ser ela é muito passível de ser integrada em diferentes áreas de atuação, né? Então, não é uma abordagem só para psicoterapia, né? Ela pode enriquecer um trabalho de um fisioterapeuta, de um médico, de um professor, né? Porque ela traz uma série de informações que podem ser facilmente adaptadas àquele objetivo. Então, no caso do fisioterapeuta, o que é que me atrairia, atrairia, né, se eu fosse? É uma pessoa que traz uma dor
específica, né? Vamos lá, uma dor na lombar, né? E uma questão que muitas vezes nem é justificada por hérnia de disco, nem por estreitamento nenhum, mas ela está ali, é muscular, uma contração crônica. Então, de cara, essa contração nessa região fala de uma estrutura que tem a ver com sobrecarga, né? Então, essa pessoa tem uma tendência a se sobrecarregar na vida, né? Então, além das manobras que o fisioterapeuta sabe fazer, poderia ser interessante fazer essa pergunta. Você tem uma tendência a se sobrecarregar, não literalmente carregar peso, mas de pegar mais tarefa do que você dá conta? Nossa, como é que você sabe? Essa região tem a ver com isso. Então, se a gente trabalha aqui alongando, tal, e para nisso, isso não vai ser suficiente para eliminar essa dor de uma forma duradoura, porque se você continua com esse padrão na vida, você vai voltar a contrair essa musculatura, mesmo depois das sessões que a gente fizer, e que deixar essa musculatura totalmente relaxada, alongada, tal, porque tem uma questão emocional aqui envolvida. Então, eu sugiro que você trabalhe esse tema, né? Reveja esse tema, se você quer eliminar esse quadro. E aqui eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou te ensinar os exercícios, vou fazer manobras, vou fazer isso e aquilo. Mas você precisa complementar com conteúdo, né, dessa região, entende? Então, assim, isso é assim, inúmeras partes, músculos específicos, inúmeros conteúdos assim, muito assertivos, sabe? E você pergunta a pessoa, nossa, como é que você sabe? Você não me conhece? Porque seu corpo está comunicando isso. Então, acho que para a fisioterapia, isso pode dar um maior samba, né? Essa leitura, né, do que está por trás do músculo, né, do que está, né, dentro do músculo, né? E isso vai fazendo a pessoa assim, dar, às vezes, saltos qualitativos na vida, né? Isso. Porque E muitas vezes também, né, Andréia, aproveitando um pouquinho esse teu exemplo dessa região lombar, né, pode ser uma contração, por exemplo, que está muito relacionada, por exemplo, ao latíssimos, ao grande dorsal, que está relacionada a uma questão de apoio, de suporte, né? Então, de repente, uma pessoa que está vivenciando, experienciando ou perdeu uma situação de apoio ou de suporte, vai sobrecarregar essa área corporal, né? Então, tem o trabalho, né, que você pode fazer como fisioterapeuta, né, e tem a questão psicológica envolvida aí, né, que é importante a pessoa poder trabalhar. Então, tem uma ponte muito direta, uma interface muito grande, né? E aí desse trabalho que pode ser envolvido com a fisioterapia e o trabalho psicológico, né? E a gente tem, inclusive, as dores que são assim, por exemplo, é muito comum, isso eu já ouvi de diferentes psicólogos, o psicólogo que tem tensão cervical, né? Aí a gente vai analisar, né? O psicólogo, ele está ali tentando entender o outro, tentando atender o outro, né? Ele está ali para o outro. Isso é uma essência, né? Dessa forma de trabalho. E quando ele está ali para o outro, ele está fora do eixo dele, né? E essa é uma postura muito da necessidade. Tentar perceber, tentar sentir o que está acontecendo com o outro para que eu possa ajudar. Então, é muito comum, é muito frequente, né, nessa área, né, nós psicólogos termos alguma coisa da necessidade, né, onde essa coisa de tentar entender, atender, né, ajudar, cuidar do outro nos atrai. Né? Então, tem aqui um recurso maravilhoso que está voltada para o outro, mas que, se eu não equilibro isso, eu posso muito facilmente desenvolver um traço, um quadro de essa área, né? cervical, que é muito comum na nossa profissão. Né? Então, mais uma coisa que tem um conteúdo aqui, né, psicológico, né? Que está voltado para o outro. Em si, isso é muito legal, mas precisa estar equilibrado. Porque se eu passo 6 horas, 7 horas, 8 horas assim, claro que eu não vou dar conta. Né? Então, você, como fisioterapeuta, fazer essa leitura, né, e dar esse feedback para a pessoa pode ser assim,
um adianto na vida desse paciente, né? Você precisa trabalhar, né? E até encontrar uma outra forma, né, de estar para o outro, mas a partir do seu eixo, né? Tá em você para poder, a partir daí, né, cuidar do outro, e não tá para o outro para nem conseguir voltar para você de volta, né, depois disso. Então, é uma dança, né, que tem muita... A gente pode tirar muita coisa, né, a partir dessa comunicação que o corpo vai, né, riquíssima, né, que o corpo vai nos dando, né? A gente não sente dor, muitas vezes crônica, numa determinada parte do corpo à toa. O que é que essa dor comunica? Né? Qual o conteúdo desse músculo? E aí, né, é quando a dor ela é um aliado ao nosso desenvolvimento pessoal. É um aliado a um belo trabalho, né, de mergulho, né, e de reformulação. É um convite à mudança, né? É um convite à restauração, né? É um convite a uma exploração a mim mesma, né? Então, quando os gestos, né, os movimentos deixam de ser automáticos, né, e passam a ter mais presença. Respondeu, Então, Michele? Isso. é lindo, Tá bom. né? Hoje eu vejo assim, como Respondeu sim, obrigada, faz todo sentido. Muito obrigada. faz todo sentido, né? E como é possível a gente se trabalhar quando a gente vai tendo essa consciência, né? Eu sempre caminhei, eu sempre corri, eu sempre pedalei. Então, assim, hoje eu caminho com muito mais presença, né? Eu estou caminhando, eu estou sentindo, né, o ground, eu estou sentindo meu centramento, eu estou sentindo, né, estou atenta. É outra história, é uma meditação em movimento, né? Então, ter essa noção, né, ter esse olhar, eu acho que enriquece muito, não só, né, as diferentes atividades, né, profissionais, como a própria relação da gente com a gente mesma. Essa é a minha experiência completa, né? Isso aí. Alguém mais? Vamos lá. Tem alguém mais? Eu acho que a gente está encerrando, né? Eu adoraria tirar uma foto, né? Quem não quiser pode fechar para a gente colocar no nosso Instagram, né? Do nosso encontro de hoje. Eduardo, você pode tirar? Eduardo é do apoio. Eu estou de um jeito aqui na televisão, não sei que eu não sei tirar foto do jeito que eu estou aqui, porque no meu computador está o PowerPoint. Vocês estão na televisão, então, se o Eduardo quiser, Posso ok. sim, eu vou aqui desativar a gravação. Vai dizer, então a gente vai estar desligando a gravação, ele vai tirar uma foto e a gente vai postar. Todos vocês são super bem-vindos ao nosso Instagram, Bodynamic Brasil, ao nosso Facebook. E a gente vai estar apresentando no final desse mês uma semana gratuita de Bodynamic, que vocês vão estar recebendo, todos estão convidados, né? E a ideia é a gente estar todo mês apresentando diferentes temas, né, do Bodynamic para a gente realmente, né, apresentando essa abordagem maravilhosa, encantadora, né, e fazendo uma comunidade, e todos vocês são super bem-vindos. Eu quero agradecer a presença de cada um. E é isso. Eduardo,